Oi pessoal, novamente aqui com vocês, tendo o prazer de estar aqui no canal Geografia que Posso Tocar do meu amigo Adriano, tá? Hoje nós vamos falar sobre a Era do Açúcar. Geografia chama de ciclo do açúcar, tá? Ele aconteceu entre os séculos 16 e 18 aqui no Brasil. O ciclo do açúcar, logicamente, é ligado à cana-de-açúcar, ou seja, a produção da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Lembrando que, gente, quem trouxe essa cana-de-açúcar para cá, as primeiras mudas, que já tinha sido plantado lá no norte da África, como experiência, vamos plantar aqui para ver como que acontece, o que acontece, se dá bem, né, o clima, se é favorável, porque é nativa a cana-de-açúcar lá da Índia, um clima quente também, e não tão úmido quanto, né, a África, norte da África e também o nordeste brasileiro. Bom, vamos fazer um teste, fizeram um teste, deu muito certo e Martins Afonso de Souza foi o primeiro cara, quando enviado para o Brasil colônia, o responsável por trazer essa cana-de-açúcar, ou seja, essas mudas para testar o plantio aqui no Brasil. Bom, a cana-de-açúcar, a Era do Açúcar, é o segundo ciclo econômico do Brasil. Lembrando que o primeiro ciclo foi o quê? A exploração do pau-brasil. Não podemos chamar de plantio, porque eles já estavam aqui. O que os portugueses fizeram? Acabaram com o pau-brasil. Só existem algumas mudas, porque essas árvores são centenárias. Eles simplesmente levaram tudo e acabaram com o pau-brasil, restando bem pouco aqui e árvores jovens ainda. Enfim, segundo o ciclo econômico dentro do Brasil colônia, e ele estimulou, tá, a ocupação da colônia e seu povoamento. Como assim? Em que sentido? Vou explicar mais ou menos para vocês, tá? Aliás, explicar mais ou menos não, eu estou aqui para explicar muito bem para vocês. O seguinte, aconteceu que quando eles chegaram aqui no Brasil, formaram-se capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram que faixas lineares de terra doadas através de uma carta, tá, de doação, ou foral, também conhecido como foral, para quem? Para os grandes burgueses, para os grandes proprietários de terras lá em Portugal. Ou seja, só podia receber terras aqui no Brasil, as capitanias hereditárias, como doação, quem tivesse grana. Grana para quê, pessoal? O cara, para receber essa faixa, essa capitania hereditária, ele tinha que ter um número certo de escravos, dinheiro e trazer o seu próprio exército. Para quê? Para tomar conta, no caso, da capitania hereditária. Então, por quê? Já havia sido feito por Portugal a tentativa de proteger o litoral brasileiro. Só que não conseguiram. Não conseguiram por quê? O litoral brasileiro muito grande, né? Continental no caso, e quando eles iam proteger o norte, o sul estava sendo atacado por alguém, e assim por diante, tá bem? Então, por conta disso, a capitania hereditária teve várias funções, além de povoar, tá? Além de ocupar, também proteger todo o litoral brasileiro. Por conta disso, se povoou o litoral. Por quê? Ninguém era louco de ir para o oeste, ou seja, interiorizar-se ficando somente ali no seu litoral. Mesmo porque eles encontraram um empecilho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Os índios, que eram os verdadeiros donos dessa terra aqui. Por conta disso, o grande empecilho de interiorização, além da mata fechada, animais peçonhentos e outras coisas, eram os índios, que queriam nada mais, nada menos do que simplesmente proteger as suas terras, tá? Mas vamos falar o que estimulou, no caso, a Portugal tentar aqui também o plantio da cana-de-açúcar. Primeiro, como eu falei, já tinha experiência lá na África do plantio, deu certo. Chegando aqui, eles encontraram um solo muito bom e propício, tá? Encontraram um clima igual ou praticamente igual, né? Digamos assim, ao africano, onde eles testaram, e o valor do açúcar no mercado internacional, gente, era muito alto. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, tá? Ou um pouco antes do Portugal começar a plantar a cana-de-açúcar lá na África, tá? O grama do açúcar equivalia ao grama do ouro.
ou seja, era uma especiaria. Especiaria, definição, alguma coisa que você só encontra em determinado local. É especial daquele local. E no caso, o açúcar, antes de Portugal fazer esse plantio em grande escala, só se conseguia na Índia, ou seja, caro, e ainda passava pelos italianos, e isso encarecia mais ainda ao entrar, no caso, na Europa, tá? Bom, Martim Afonso de Souza, como eu havia dito, foi o primeiro cara que trouxe as primeiras mudas aqui de cana-de-açúcar, tá? O início do plantio, ou seja, qual local onde eles vão plantar primeiro ou testar primeiro o plantio da cana-de-açúcar, foi em São Vicente, em 1533. Lembrando que São Vicente foi a primeira, né, cidade fundada aqui no Brasil, logo que chegaram aqui os portugueses, tá? Logo após isso, tá, transferiu-se o eixo econômico, né, ou seja, o plantio da cana-de-açúcar, aqui do Sudeste, São Vicente, para o Nordeste, no caso, Pernambuco e Bahia foram os protagonistas no caso desse plantio. Muda totalmente, ou seja, tanto Pernambuco e Bahia tem um grande desenvolvimento econômico. Por quê? Não só o fato de, olha só, né, coisas que ajudaram, né, a fazer com que esses dois estados ficassem como grandes produtores. O clima, o solo e a proximidade que eles tinham com o quê? Com a Europa. Lembrando, gente, Sudeste e Nordeste estão muito mais próximos da Europa via marítima. Isso favoreceu muito a se criar portos, e esses portos tanto vendem quanto compram, então formou-se um comércio intenso, no caso, em Pernambuco e na Bahia. Isso, ou seja, o plantio, a economia açucareira se transformou no alicerce econômico de Portugal. O que quer dizer isso? Portugal se baseava na cana-de-açúcar para enriquecer e para continuar pagando as suas contas. Como que era a mão de obra? Dentro desse espaço, no caso, que passa a chamar engenhos de açúcar. A mão de obra era, primeiro, indígena. Eles tentaram com o índio, só que não deu certo, eles eram arredios e não aceitavam a escravização, porque nada era pago para eles trabalharem para os portugueses aqui na colônia. E, finalmente, inicia-se o tráfico negreiro, ou seja, negros africanos traficados vinham para... Perdão. Negros africanos vinham traficados em embarcações para serem o quê? Vendidos e usados como mão de obra aqui escrava na colônia, no Brasil, tá? A partir desse momento, nós vamos ter uma formação da chamada sociedade colonial, que é o segundo tema dessa nossa aula. Por quem era formada essa sociedade colonial? Num primeiro momento, eram os senhores de engenho que ficavam no topo. Quem eram? Os donos das terras, os donos dos escravos, aqueles que comercializavam o açúcar, tá? No segundo momento, no segundo escalão, ficavam os feitores. Quem eram os feitores? Aqueles que cuidavam da produção e tomavam conta, no caso, dos escravos. Num terceiro patamar estariam quem? Os trabalhadores livres. É interessante falar sobre esses caras. Quem eram esses trabalhadores livres? Eram aqueles caras que faziam uma agricultura de subsistência. Agricultura de subsistência? Não estou entendendo, professor. É o seguinte, é plantar que você vai comer. Por que isso? Eu digo isso. Porque nos outros terrenos, nos outros locais propícios ao plantio da cana-de-açúcar, só se plantava cana-de-açúcar. Então, esses homens livres eram os caras responsáveis por fazerem plantio para o quê? Para o que ia se comer, no caso, na colônia. Então, na capitania, né, e na colônia. Eu planto repolho, eu planto batata, ou seja, aquilo que esses homens livres vão plantar, chamado de agricultura de subsistência, vão prover a alimentação, no caso da colônia. Assim, eles não precisariam importar nada em relação, pelo menos, à alimentação. Bom, num quarto escalão estariam os índios, que de uma certa maneira ajudavam um pouco, não foram escravos, e finalmente sim os negros que foram africanos, que foram escravizados aqui no Brasil, na colônia. Não podemos falar sobre cana-de-açúcar sem falar sobre os engenhos de açúcar. O que eram os engenhos de açúcar? Num primeiro momento, quando vieram para cá, recebendo as capitanias hereditárias, o engenho de açúcar era um local dentro da fazenda onde se produzia o açúcar.
Tamanha foi a progressão e a importância do açúcar no mercado internacional que toda aquela fazenda passou a se chamar engenho de açúcar. Então se formaram vários engenhos de açúcar, porque já existiam várias fazendas que plantavam açúcar e transformavam ele, no caso, em açúcar mascavo, para serem revendidos lá na Europa. Como era a divisão de um engenho? Física, né? Primeiro, a casa grande, adivinha quem morava lá? Sim, o senhor de engenho, o dono das terras, o dono dos escravos. Morava ele, a família e os agregados. Existia a senzala. Vamos fazer um parênteses aqui também na senzala, que é interessante, tá? As senzalas, onde ficavam os escravos, logicamente, ou elas ficavam distante da casa, trancados, ou algumas senzalas eram feitas embaixo das casas desses senhores. E geralmente quem morava nessa senzala embaixo da casa morava no buraco, úmido, frio, sem nenhuma ventilação. Entendeu? Neste caso, quando ficava embaixo, geralmente eram as pessoas que trabalhavam, os mucamas, né, ou outros trabalhadores da casa grande. Eles auxiliavam nos trabalhos da casa grande. Mas, enfim, eram aprisionados no final do dia e só podiam ser libertados no dia seguinte para trabalhar. Tá? Dentro do engenho também existia a capela. Por que fazer uma capela? Primeiro, porque os europeus e portugueses, principalmente espanhóis e portugueses, eram e são muito religiosos. Então, se são religiosos, para que esses homens livres, para que esses trabalhadores, no caso, feitores, que são portugueses, não precisassem ir para a cidade e parar de trabalhar, eles fizeram o quê? Capelas dentro dos engenhos, para que assim eles lá dentro rezassem, tivessem missas, tá? Ou seja, celebrações de missas. Outro local, a moenda. Outro local, a casa de Portugal. A moenda era o local onde se moía literalmente a cana para fazer o suco. O suco era levado para a casa de Portugal, onde locais parecidos com um cone, com um furo no meio, tá, faziam com que se tirasse todo o líquido daquela cana de açúcar e ficasse só ela cristalizada em cima, né? E finalmente o último local dentro do engenho eram as caldeiras. As caldeiras eram locais onde tachos enormes de cobre com fogo embaixo faziam com que o açúcar se destilasse, saísse daquele açúcar, no caso, o líquido, né? A maioria do líquido evaporava e ficava o que nós chamamos hoje de açúcar mascavo. Esse açúcar mascavo era enviado para, adivinha quem? Não era Portugal. Holanda. Os holandeses compravam todo a produção açucareira aqui brasileira e eles refinavam esse açúcar. Refinavam, sim. Como o açúcar saía feio, de um aspecto feio, que os europeus não gostavam de consumir, os holandeses faziam com que ele ficasse branquinho, ou fininho, ou no caso, torrões de açúcar, aqueles quadradinhos. E aí a gente entra numa outra história, ou seja, a campanha da Holanda. A Holanda se interessou muito e quando viu que estava dando muita grana, no caso, o negócio do açúcar aqui no Brasil, eles resolvem invadir a colônia. Vamos invadir e vamos tomar aquilo tudo. Vamos lá? Então, eu já sei fazer o quê? O refino do açúcar, eu holandês. Eu preciso só do quê? De um local para eu plantar a minha cana-de-açúcar, não precisar pagar nada para Portugal e revender esse açúcar já refinado por muito dinheiro lá na metrópole, ou seja, lá em Portugal ou mesmo em toda a Europa. E eles invadem, eles mandam um cara chamado Maurício de Nassau e invade Pernambuco. Por que Pernambuco? Porque era a capitania que mais deu dinheiro, que mais produziu cana-de-açúcar. Um parênteses aqui também que eu acho interessante abrir. Maurício de Nassau, ele é visto muitas vezes como um cara ruim, né? Que não foi legal. Gente, em Pernambuco, existe uma história que eles gostam tanto desse personagem, Maurício Nassau, que foi criado o quê? Uma estátua que até hoje está lá, de Maurício Nassau, porque ele empreendeu muito lá, ele ajudou muito os produtores, no caso de cana-de-açúcar. Ele emprestava dinheiro, ele pagava, cobrando pouco juro, tudo isso por quê? Porque se a produção for grande, quem vai ganhar
é a Holanda. E se a Holanda vai ganhar, quanto mais eles produzirem, melhor para a Holanda. Então ele emprestava, ele ajudava muito, muito, e ao ponto dos pernambucanos adorarem, no caso, Maurício Nassau, ao ponto também de criarem, né, uma estátua para ele, em homenagem a ele, tá? Bom, quando os holandeses estiveram em Pernambuco, né, dominando a produção açucareira, eles acumularam experiência no quê? No plantio, no cultivo. Uma vez que eles já tinham lá nas Antilhas terras para plantar, adivinha o que eles fizeram? Eles começaram a querer plantar lá. Nesse momento, Portugal, dado o momento, né, Portugal consegue expulsar os holandeses daqui. O que eles fazem? Eu precisava aprender a cultivar, agora já sei, eu só preciso, e já fazia o refino, eu aprendi a cultivar, o que eu vou fazer? Eu vou levar mudas para as Antilhas e começam então a plantar açúcar nas Antilhas. O problema foi o seguinte, para Portugal: o açúcar holandês ficou de melhor qualidade e mais barato. Ficando melhor e mais barato, adivinha de quem, no caso, a Europa comprava? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. É lógico que da Holanda. Compravam da Holanda, isso fez com que o ciclo do açúcar aqui no Brasil acabasse, porque o Brasil, colônia no caso, não tinha como concorrer com a qualidade e o preço holandês. Por conta disso, dá-se o fim do ciclo do açúcar e inicia-se, no caso, o ciclo do ouro, mas aí, gente, lá em Minas Gerais, mas aí, gente, também é uma outra história que eu espero estar contando aqui para vocês em uma outra aula. Até lá, muito obrigado para todos vocês.